Muito bem. As irmãs Hilda Schneider, Andréa Tavares e Sheila Volharden, na web rádio Estação da Luz de Natal, apresentaram um programa imperdível, o programa Espírito, Evangelho por Emmanuel, em serviço do mundo, do livro Benço de Paz. Nós queremos apresentar esse programa na sequência, mas queremos lembrar que a nossa página reúne aqui o acervo da web rádio Estação da Luz de Natal, da web rádio Cristo Consolador, obras da codificação, textos, palestras, etc. Colocamos aqui os dados onde foi produzido, quem apresentou, onde foi veiculado, etc., para não parecer que a gente está ganhando com isso. Nós queremos ganhar, sim, a sua confiança, a sua companhia e divulgar a doutrina espírita. Divulgar esses trabalhos excepcionais e divulgar também a doutrina espírita. Queremos lhe convidar para este programa, aqui na página Estação da Luz Espírita. Muitíssimo obrigado e vamos ao programa O Evangelho por Emmanuel em Serviço no Mundo. Livro de Bênção de Paz, com Hilda Schneider, Andréa Tavares e Sheila Volharden, na web rádio Estação da Luz Natal. Muito obrigado e vamos ao programa. Bom dia, estamos juntos, iniciando mais um estudo da codificação espírita com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, Marília, Kátia, estamos juntos, dando um bom dia aí a todos vocês que nos acompanham, ao vivo ou no gravado. Seja sempre bem-vindo à Web Rádio Cristo Consolador. E no gravado está lá, né, no YouTube, no canal do YouTube, só digitar youtube.com/Web Rádio Cristo Consolador. E encontre lá as nossas playlists com todos os nossos áudios gravados, nossos vídeos gravados aqui da Web Rádio. Então, bom dia a você, esteja no lar, no trabalho, em casa, onde quer que você esteja nos acompanhando, seja sempre bem-vindos. Vamos juntos. Bom dia, Kátia, bom dia, Marília. Bom dia, Delcio, bom dia, Kátia, bom dia a você que nos ouve, que nos acompanha ou que ouvirá. Que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer nessa nova jornada, nesse início de semana, nessa segunda-feira chuvosa, 8 de agosto de 2022, que a cada dia possamos estar mais fortes e perseverantes no ideal que abraçamos. Paz e luz a todos. Bom dia, Marília e Delson, bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar. Como você bem falou, né, Marília, uma chuvinha boa que já estava necessitando, né? Já vi hoje até uma poeira que estava no meu telhado, numa poça, assim, eu falei, meu Deus, olha o nível de poeira e de poluição que a gente estava enfrentando. Então, Deus mandou essa chuvinha providencial aí para a gente se recolher um pouco, né? Limpar nossas vias respiratórias e nessa manhã aí para a gente estudar um pouco, né? Um pouquinho do grande e vasta literatura da doutrina espírita, né? A gente vai tentar aí refletir um pouco dentro das nossas colocações com todos aí. Espero que todos estejam com a gente aqui acompanhando e também trocando figurinhas, né? Sejam todos bem-vindos. Então, já temos aí também para dar um bom dia nossa querida Cláudia Rocha, lá em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Baiano, esposo da Cláudia, os filhos, né? Vida Júnior, a Larissa. Tem mais filhos lá que não me lembro o nome agora, né? Mas bom dia para todos. Uma bonita família que faz um trabalho muito bonito lá no Centro Caritativo São Francisco de Assis, lá em Ceará Mirim. Bom dia a todos, sejamos todos bem-vindos. Bom, então vamos iniciar, né, a nossa preparação aqui, lendo a mensagem do livro Pão Nosso, não é isso? Isso, Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através das abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier. A mensagem 39, convite ao bem. Mas quando fores convidado, vai. Jesus está em Lucas, capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais.
O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido, anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa ao chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais, que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas, atendendo o poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhes as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aquilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Então, uma linda mensagem, né, nos convidando aí, nessa grande escola que nós chamamos de terra, né, a esse aprendizado, que são várias aí as oportunidades que nós temos de refletir, de aprender, principalmente de praticar as lições, né? Então, Emmanuel ele vem pontuando aí esse chamamento que nós temos a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, a cada dia, as oportunidades que nós temos. Então, possamos seguir confiantes, porque ninguém está desamparado, né? São aqueles que acendem suas próprias luzes e sabem que está sendo guiados por uma força, ainda que desconhecida por ele, mas que ele não está abandonado. Nós costumamos falar no nosso anjo de guarda, no nosso mentor, não importa o nome que damos aí, é sempre um amigo que nos guia através da intuição, né? Através do pensamento, e aí nós vamos tornando mais fáceis, né? Os nossos desafios que todos nós temos, os nossos desafios de cada dia. Isso faz parte do aprendizado, isso faz parte da encarnação, faz parte da evolução humana. Então, vou pedir a Kátia que ela possa fazer a prece inicial para que a gente dê início aqui aos trabalhos. Então, novamente, um bom dia a todos. Convido a todos os irmãos que estão conosco, se quiserem fechar os olhos, se não podem mantê-los abertos, mas já visualizando a figura amiga e amada do nosso querido Mestre Jesus, ele que guia-nos e toda essa humanidade para um nível melhor, um nível evolutivo, onde nos trará luzes, colocará nos nossos caminhos flores, para que nós possamos colher a cada vitória que alcançamos nessa senda que já estamos caminhando há muito tempo. Estamos vindo através das encarnações, vencendo as nossas dificuldades. Estamos nessa também, nesse mesmo processo de reeducação espiritual, para que nós possamos nos livrar das nossas mazelas, nossas próprias desgraças, que nos impedem a evolução, dirigidas pelas mãos do nosso benfeitor maior, nosso Mestre Jesus. Ele que possa não desanimar jamais de nós, porque precisamos muito do vosso apoio, do vosso amparo, Mestre querido. Vamos agradecendo também a todos os benfeitores de luz, nossos irmãos espirituais, que já estão à nossa frente,
também auxiliando nessa jornada, nossos irmãos queridos, nossos protetores individuais, nossos mentores amados, os mentores das nossas famílias, os mentores de todos os grupos, de todos os locais que estão trabalhando incessantemente para ver-nos avançar um pouco mais e levarmos em luzes, em benfeitorias de amor, de paz e de caridade. E vamos seguindo essa marcha diretamente a Deus, nosso Pai, aquele que nos criou, como seres simples, ignorantes, precisando ser talhados pelas mãos do Mestre querido, para que possamos um dia vencermos todas essas dificuldades e estarmos ao lado do nosso Pai amado. E assim, por toda essa trajetória, por tudo que nós temos, que nós recebemos, dos recursos que vêm do céu, que vêm do alto para nos fazer evoluir, vamos agradecendo com a prece que o nosso querido e amado Mestre Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dando um bom dia aí ao nosso irmão Lenildo Júnior. Dando um bom dia para todos nós. Seja sempre bem-vindo, meu irmão. Se você se sentir à vontade, querer falar de onde você está, pode ficar à vontade. Aqui nós respeitamos o seu desejo e o seu pensamento. Então, estamos aqui para refletir sobre o Evangelho de Jesus, mas não somos donos da verdade. Estamos aprendendo, né, Kátia? Na realidade, né, Maria? Estamos juntos aqui refletindo, aprendendo, aceitando aí também as orientações, né? E as colocações dos nossos irmãos. Isso aqui é uma sala de aprendizado. Ninguém é melhor que ninguém. Nossa... meu filho, Deus, olha lá, filho da nossa querida Cláudia Rocha, lá do Ceará Mirim, a família, Lenildo, né? Então, parabéns por toda a família envolvida nesse processo aí do bem, né? Processo do bem, né? Porque pessoas que comungam com as mesmas ideias dos irmãos em trazer conforto espiritual, conforto material para todos, não podemos dizer que não sejam pessoas orientadas por Jesus, né? Está aí sempre no trabalho. Claro, diz Gustavo Gonçalves Soares da Rocha. Ela postou no grupo essa semana que era filho, agora sim, porque recebeu o nome dela, é um filho adotivo, acho que é esse, né? Não sei se é o mesmo, mas ela tem também Gustavo Gonçalves Soares da Rocha. Então, é a família lá da Cláudia que é uma baiana retada, como diz os baianos lá de Salvador, né? E que se embrenhou lá para aqueles meios lá de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. Agora ela colocou aqui, desculpa só interromper, agora mudando o nome no cartório para Gustavo Gonçalves Soares da Rocha, né? Pegando todos os apelidos de família, que bonitinho. Tá vendo? Isso aí, gente, grande exemplo. A mãezona, né? A mãezona não só desses filhos do sangue, né? Dos filhos do coração, do adotivo, mas de todos aqueles que passam pela vida dela. Então, a Cláudia é uma pessoa muito bacana. Bom, vamos lá, vamos tirar um ponto do Evangelho aqui para nós darmos seguimento aí, os nossos irmãos nos acompanhando, e a mensagem vem do capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. Um trechinho aqui só para a gente refletir, do item 1, salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Bom, é um ponto bem colocado aqui, né, nessa questão de riqueza, né? A melhor riqueza que nós temos é a riqueza espiritual, é o conhecimento, através desse conhecimento que nós nos libertamos, porque com essa riqueza espiritual nós compreendemos a riqueza material, né? Nós compreendemos que a riqueza material faz parte do progresso humano e nada é proibido você tê-la,
desde que você saiba administrar e tenha certeza de que tudo é passageiro. Que em saindo daqui, nada você carrega. Portanto, aqui nessa escola é preciso você aprender a administrar. Na realidade, você só é um administrador de tudo aquilo que você possui, de tudo aquilo que você tem como empréstimo, né? Porque não é teu verdadeiramente, é sim para usufruir, para ajudar, para aprender. Então, nós não podemos condenar a riqueza material, mas nós temos que lembrar que, acima de tudo, Deus, né? Que quando nós temos muito material e não temos Deus, nós somos, como diz o ditado, nós somos folhas secas levadas ao vento, sem direção. Então, é preciso termos Deus, é preciso termos a espiritualidade, é preciso confiar que, acima de tudo, rege forças que nos ensinam, que nos mostram, que nos orientam, né? Ninguém vai receber riqueza material se verdadeiramente não trabalhar para ser ricos também espiritual. Tá? Servir esse mamon que representa aqui o material, é preciso que nós tenhamos que sempre é um segundo plano, que primeiro plano Deus. Então, fica aí as nossas pequenas reflexões, né? É claro que o tema é bem rico, o texto aqui nos aborda itens 1, 1 e 2, mas para iniciar o programa é isso. Saiba conduzir o que Deus te emprestou, para que assim a cada dia prospere mais. E tenha certeza que, ainda que não consegue resolver os problemas do mundo, eu digo do mundo exterior, porque os problemas do mundo interior é de tua responsabilidade, é de nossa responsabilidade. Então, que cada um de nós possamos buscar essa compreensão. E estudando o Evangelho, né, Cátia? Nós estamos aí já no capítulo 10, avançando, né? No capítulo 10, estudando aí bem-aventurados misericordiosos, né? Hoje nós temos aí o item 9 e o item 10, né? O arqueiro e a trave no olho. É um tema bem chamativo para nós, bem orientador. E vamos aí, você gostaria de ler? Pode ser. Ou você, Kátia? Uma lê, a outra já começa a explanar. Então, Marília vai. O arqueiro e a trave no olho. Porque vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um arqueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas. Retirai primeiramente a trave de vosso olho, e então vereis como podereis tirar o arqueiro do olho do vosso irmão. Está em Mateus, capítulo 7, versículo de 3 a 5. É uma insensatez dos homens ver o mal nos outros, antes de ver aquele que está em nós próprios, para julgar-se a si mesmos. Seria preciso poder olhar seu íntimo no espelho, transportar-se de algum modo para fora de si. Se isso fosse possível, e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se o que eu pensaria se visse alguém fazendo o que faço, indiscutivelmente, o orgulho faz com que o homem desfaça seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Essa insensatez é totalmente contrária à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é contrária ao bom senso, já que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. De que maneira um homem bastante vaidoso, por crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter, ao mesmo tempo, a abnegação suficiente para fazer sobressair nos outros o bem que poderia ocultá-lo, em lugar de ressaltar o mal que poderia destacá-lo? O orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo como base
e como razão de quase todas as más ações. Eis porque Jesus se dedicou a combater o orgulho como principal obstáculo ao progresso. Esse texto é bem importante e um trecho, né, da passagem de Jesus no Novo Testamento. E já tomando a palavra aí, Marília, eu vejo que esse texto já faz um link com o outro, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque aqui já no final desse texto já está falando sobre orgulho, né? E o que o orgulho, né, nesse ponto, cria um entrave no nosso progresso? Aí começa, né, essa questão de ver no outro os defeitos que nós não queremos enxergar em nós mesmos. Porque a gente se julga superior, a gente se julga melhor, a gente acha que não faria as coisas que os nossos irmãos fazem que nós não concordamos, nós repudiamos, porque os nossos irmãos têm os defeitos que nós não enxergamos em nós. Só que esquecemos de um pequeno detalhe nisso tudo, né? Infelizmente a gente esquece, porque a primeira atitude que nós temos quando a gente vê um erro de outra pessoa já é apontar o dedo. Já é sacrificar, né, crucificar o nosso irmão, né, moralmente. Hoje, né, a gente não pode, hoje tem leis que, né, não permitem que nós lesionemos os irmãos, apesar de acontecer isso muito. Mas a gente crucifica as pessoas, né, de uma forma moral, porque nós criticamos, colocamos os nossos irmãos em evidência com as coisas que nós comentamos, né, dos erros alheios. E isso tudo porque o nosso orgulho ainda está muito evidente. E como já disse Kardec, né, aqui nesse trecho e muitos outros, né, que o orgulho é a grande cegueira da humanidade. E Jesus, né, como diz aqui, não cessou de combatê-lo. Esse orgulho, infelizmente, nos persegue até hoje, porque nós temos orgulhos de várias coisas, em várias situações da vida. Nós temos orgulho de nós mesmos, nós temos orgulho da nossa família porque a gente julga melhor que as outras. A gente julga os outros na medida que eles não têm posses, e nós às vezes nos julgamos superiores porque temos algo a mais, né, alguma questão monetária a mais. Nós julgamos o outro porque nós achamos a nossa religião melhor do que a do outro, porque nós não vemos defeitos na nossa e a gente aponta o dedo para o outro, sendo que todos nós, a gente precisa de começar a enxergar que nós todos somos seres em construção, né? E não adianta nós ficarmos colocando os nossos alicerces em bases que a gente não tenha certeza absoluta. A gente, na dúvida, a gente precisa de escutar a voz do mestre dentro de nós, porque essa voz é que vai nos guiar, independente do local em que nós estivermos, da religião que nós estamos fazendo parte, da família que nós estamos convivendo, dos amigos e do meio social que a gente está colocado, independente de qualquer coisa. Quando a gente olha o outro irmão, os erros que ele comete, como nós também cometemos, às vezes a gente pode dizer, né, puxa, esse erro, graças a Deus, eu não pratico mais, né? Então, com humildade a gente reconhece, com humildade, né? A gente precisa pensar muito nisso, com humildade a gente pensa, nossa, etapa para nós vencida, vamos orar por esse irmão. Então isso seria uma atitude humilde, sem crítica, com piedade, empatia. Agora, quando a gente fala, não, eu não faço isso que essa pessoa faz, tudo bem, pode até não fazer mesmo, mas a gente pode fazer outras, porque a gente não está num caminho livre de máculas, livre de problemas, livre dos desafios morais que nós chegamos aqui nesse mundo. A gente, quando vê nosso filho, a gente tem a tendência de achar que nosso filho é o mais lindo do mundo, é o mais sabichão, é o mais legal, é o mais inteligente, é mais isso, mais aquilo. E muitas vezes a gente até esquece de observar os defeitos que eles já carregam de pequenininho, porque tudo a gente acha bonitinho. E aí, quando o nosso filho tem atrito com outra criança, a gente acha que o nosso filho é que tinha razão. Não, porque é outra criança que é mal educada, a mãe não educou essa criança. Então, a gente já vê, já está ali mostrado, às vezes evidente para nós, os defeitos dos nossos filhos, e nós, como pais, às vezes fechamos os olhos para isso e deixamos seguir o seu curso meio que livre, né? E quando a gente vai perceber que ali é uma questão que precisava de ter sido trabalhada desde cedo, desde a raiz,
às vezes é um pouco tarde. Pode até consertar, mas aí como é que fica o conserto de tudo isso? O conserto fica muito mais difícil porque a gente tem que, para tirar aquela raiz ali do mal, a gente precisa de usar um machado. E o machado, a gente vai tirar uma raiz de forma violenta. Não com aquele cuidado de tirar da terra, afastando a terra aqui, afastando a terra de lá, puxando a raiz, né, com calma, com tranquilidade, sem fazer muita força, sem ter que usar muitas suas energias. Não, a gente deixa tudo para mais tarde. E é isso que a gente faz com a gente. Quando a gente se dá conta dos nossos defeitos, quando as pessoas se afastam de nós, quando as pessoas nos criticam e na hora a gente não aceita, mas é para a gente ver que não, essa situação está se repetindo, então tem algo de errado comigo, eu quero mudar. Mas aí a gente vê que a gente tem que fazer muitas vezes até com uma certa violência, porque a gente tem que tentar arrancar de todas as formas, a gente não consegue. Porque a gente não enxergou a tempo, né? E também não foi enxergado muitas vezes pelos nossos pais a tempo, os nossos defeitos. E aí, para a gente se esconder, para a gente se colocar lá no nosso cantinho como um ser perfeito, como um ser de luz, como um ser que a gente gostaria de ser, mas a gente ainda não é, a gente aponta a falha do outro para esconder a nossa. A gente coloca o outro em evidência para esconder a nossa. Então, quando alguém faz alguma coisa errada, a gente corre a falar, né? Corre a falar e criticar, sendo que a gente esquece, né, dos nossos erros e a gente tenta dissimular tudo isso, né? Porque é um orgulho que nós carregamos muito forte ainda dentro de nós. Se a gente parar para pensar nisso, a gente vai ver que o maior errado ainda nisso tudo somos nós, porque a gente não teve misericórdia, a gente não auxiliou o nosso irmão, não auxiliou ele a chegar num momento de calma, de tranquilidade, tentando auxiliá-lo naquela dificuldade, que a gente vê que muitas vezes nós temos também as mesmas dificuldades, mas a gente só enxerga do outro como um ser que está errando, como um ser que está praticando mal. É preciso que a gente enxergue de uma forma mais empática mesmo. E na sociedade a gente vê muitas pessoas, né, comumente, né, logo chega aquela temporada da caça, né, aos políticos. E a gente começa a falar mal daqueles que são adversários dos políticos que nós queremos votar, e a gente começa a briga, como já vimos em experiências anteriores, no que ocorreu, né, quando a gente deixou de conversar, de dialogar com uma certa tranquilidade, a gente se afastou de familiares, nós nos afastamos de amigos, porque a gente queria defender muito a nossa opinião e defender aquele político, sendo que ao invés de nós vermos nesses momentos um momento de união, para que a gente possa, num senso comum, escolher o melhor, ao invés de ficar criticando, ver as qualidades, as melhores qualidades que as pessoas têm, para a gente eleger, não, a gente só apontou os defeitos do outro, esqueceu até de si próprio. Então, a gente precisa de agora, nessa nova oportunidade que nós vamos ter de reeleição, de agir diferente. Isso num pequeno destaque da vida, né? Um pequeno quadro ali. Esse é um dos pontos da vida. Mas tem muitos outros, né? Quando a gente critica os nossos... Estamos no mesmo lar, criticamos os nossos pais, ou criticamos o nosso marido, as nossas esposas, criticamos os nossos filhos. A gente precisa de olhar para dentro de nós, em primeiro lugar, porque esse olhar vai nos mostrar o quanto nós estamos ainda longe da perfeição, longe de obter a misericórdia ainda, porque a gente não se melhorou ainda o suficiente e a gente aí está apontando o dedo por outro. Se a gente quer ajudar de fato, com amor, né, envolvendo toda ali aquela situação tranquila, a gente precisa de aprender a dialogar, precisa aprender a mostrar, porque tem pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, a gente precisa de explicar. Então, como que a gente deve fazer isso? Chegar gritando em casa, gritando com os nossos filhos, gritando com o nosso marido, gritando com a nossa esposa, gritando com os nossos pais que a gente vai conseguir algo? Não, muito pelo contrário. A gente vai mostrar toda a nossa falta de senso, né? Toda a nossa falta de serenidade, vamos estar nos expondo de uma forma mais violenta, né? Porque a gente acaba praticando uma violência verbal, muitas vezes até física dentro do lar, porque a gente não tem capacidade, a gente demonstra a nossa falta de capacidade de solucionar os desafios que nós temos, ao invés de a gente chegar, né, e tentar conversar. Eu lembro muito, né, do meu pai, porque ele gostava muito de falar sempre em particular. Meu pai ele era uma pessoa bem autoritária, eu sempre lembro dele, porque
Tem muitos exemplos assim que eu guardo até hoje. Ele era bem autoritário. Mas se tinha uma coisa que meu pai não gostava de jeito nenhum, era de chamar a minha atenção e dos meus irmãos no meio de todos. Ele olhava, pelo olhar dele a gente já percebia, erramos. Vamos escutar alguma coisa depois. Aí chegava em casa, ele, opa, não vai dormir não. Não vai para lá não, vem aqui que eu quero conversar com você. Mas ali ele conversava com tranquilidade, não gritava, não expunha a gente de jeito nenhum. Então, assim, para mim foi um grande aprendizado, porque por mais que eu ficasse com bronca na hora, meu pai, por que ele tá falando isso, cara? Eu não fiz nada disso. Depois eu pensava, poxa, eu fiz sim, né? E meu pai falava com tanto carinho, com tanto jeito, que a gente, assim, acabava, né, ficando até com dó do meu pai de ter causado, assim, um problema para ele ficar resolvendo, né? A gente falava, poxa vida, né? Eu mesmo pensava, meu pai tem tantos problemas, aí eu fico trazendo mais um para ele, né? Não vou fazer mais isso. Então, assim, no final das contas, ele falava tanto, exemplificava tanto, colocava tantas coisas, tantas situações para a gente pensar, e no final das contas a gente acabava ficando com dó dele, porque ele perdia todo o tempo. Tá certo que para ele não era perda de tempo, né? Eu vejo hoje a gente vê, né, com os nossos filhos que não é perder tempo, a gente está ensinando. Mas aí a gente ficava, puxa vida, né? Por que eu tô causando isso, né? Com o meu pai, esse estremecimento, ele podia estar fazendo outras coisas mais legais e não, tá aqui dando bronca, né? Mas era assim mesmo. Então, eu vejo que isso funciona mais, porque faz a gente pensar. Ao invés de a gente ficar colocando em evidência os erros dos nossos irmãos, se nós temos seres sob nossa responsabilidade, vamos tentar ter um pouco de humildade também, reconhecer que nós erramos e saber falar com nossos irmãos. Se são pessoas que nós precisamos de aprender a conviver, a gente, se não pudermos falar nada, pelo menos oremos, né? Oremos para que tudo possa se resolver, tudo possa entrar num certo patamar de tranquilidade, porque realmente a violência a gente já viu que não traz de forma nenhuma esse agregamento de pessoas, né? Só vai afastando um, afastando o outro, e aí quando vai passar bronca de um, de outro, já passou quantos anos, às vezes até décadas, né? E muitas vezes a gente vai lá no leito de morte chamar aquelas pessoas para a gente pedir perdão, para a gente tentar ir um pouco mais aliviado para o outro lado. Então a gente precisa de tentar olhar com tudo com olhos de humildade mesmo. Quando a gente aprender isso de verdade, eu acho que essa grande chave é que vai abrir as nossas portas para a nossa melhoria e para a melhor convivência e compreensão com os erros dos nossos irmãos e principalmente com os nossos também, que basicamente são os mesmos, nascidos do orgulho. Muito bem, Kátia. Você quer iniciar isso? Pode ser. Bem, eu estava aqui observando como que essa mensagem trazida por Emmanuel, do Pão Nosso, ela vem bem assim, casar com o tema de hoje, né? Porque fala exatamente desses mentores que nós encontramos aqui na Terra, que além do nosso mentor espiritual, os nossos pais são esses primeiros mentores que vão nos educando, nos dando todo o amor, moldando o nosso caráter, aparando essas arestas que nós temos, como você bem citou, Kátia. E eu penso que, assim, né, pela ótica do Evangelho, que um lar cheio de atritos, onde se fala mal da vida alheia, onde se denigre a imagem do nosso semelhante, essas crianças que estão ali também sob a tutela desses pais, é isso que eles terão como referência, apontar os defeitos dos coleguinhas e, assim, consequentemente, né? Vão, assim, crescer e, às vezes, quando a gente está já numa idade mais madura, que nós percebemos o quanto equivocado nós somos por estar apontando o dedo para nosso semelhante, sendo que nós também somos cheios de defeitos e queremos até corrigir tudo isso, fazer essa reparação da educação equivocada que nós demos para aqueles que estão debaixo do nosso teto, já seja um pouco tardio, porque eles já estão mais velhos, estão com o caráter formado, cada um tem as suas tendências, e aí é um pouco mais complicado. Então, a gente teria que desfazer tudo aquilo que foi construído ao longo de anos, o que se torna ainda mais difícil.
Então, no lar edificado com a luz do Evangelho de Jesus, onde se é feito o Evangelho, onde se é conversado, onde se é falado, né, nesse amor, nessa compreensão que devemos ter para com as faltas alheias, já que nós também somos imperfeitos e cada um está num grau de evolução. Às vezes, aquilo que eu não faço mais hoje, eu já fiz, ou poderei até fazer, porque às vezes a gente até fala, né, que não faz, mas a gente não está naquela situação, naquele momento. Diante da situação, talvez a nossa reação seria a mesma. Então, eu acredito que, assim, fica mais, eu não sei se mais fácil, né, mas pelo menos a nossa consciência não vai nos cobrar por ter nos equivocado e induzido também os nossos filhos a se equivocarem, com essas opiniões formadas de que só nós somos os certinhos, que somos bonzinhos e que o outro é que não é que está errado, né? E ter esse olhar de misericórdia para com os nossos semelhantes, porque ninguém aqui na Terra, a não ser aqueles grandes espíritos missionários que passaram por aqui, nenhum de nós está isento dessas quedas, dessas falhas. Todos nós erramos o tempo todo, nos equivocamos, e é algo que ainda está tão incrustado em nós, de várias encarnações, que às vezes nos demoramos a perceber. Às vezes a gente fala algo e a gente só vai se dar conta do que falamos e o quanto aquilo foi danoso para o nosso semelhante já muito tempo depois. Então, eu penso assim, que é melhor ouvir, né, calar, e diante da dúvida, não fala nada, apenas ouve. É melhor a gente ouvir, né, do que, às vezes, maltratar alguém com alguma fala infeliz, ou ficar fazendo comparações, cochichando, falando mal da vida alheia, apontando o defeito do nosso semelhante, porque nós não sabemos a dor que cada um traz, o porquê que cada um ainda está naquele processo de aprendizado, de amadurecimento, de reparação. Às vezes, aquele ser humano que nós estamos apontando o dedo, ele também está tentando, ele também está com seus desafios, ele também está tentando se superar a cada dia. Ele cai 1000 vezes e 1000 vezes está se levantando, mas nós olhamos apenas para as quedas, não olhamos o sacrifício que às vezes é feito para que continue de pé. E nós também temos as nossas quedas, seja em vários aspectos que for, ou em diversos, nós temos as nossas quedas, seja morais, espirituais. Nós também falhamos, nós também erramos, nos equivocamos, estamos nesse processo de desafio constante, porque a vida é isso, né? É esse enfrentamento conosco mesmo, e temos tanta coisa que às vezes a gente faz e nem a gente percebe que fazemos ou que falamos. E só quando às vezes a gente vê um filho, alguém ali com a cara meio amarrada, que a gente, o que foi? Ah, mas foi isso e isso. E aí é que a gente se dá conta que a gente falou aquilo, nem foi com aquela intenção de magoar nem nada, mas nós falamos. Então, veja como que nós ainda não observamos o que falamos e o impacto que aquilo causa no outro. É muito interessante a gente refletir sobre tudo isso, sobre o tema, sobre essa passagem, né, do arqueiro e a trava no olho, para a gente trazer essa reflexão, mas para a gente mesmo, né? Não num contexto assim, de analisar o nosso semelhante. Nós precisamos entender, né, nesse contexto, que nós estamos aprendendo. Às vezes nós equivocamos por pensar que o vício, como ele vem do egoísmo, né? O egoísmo é um entrave da evolução, e que desenvolve todos os vícios aí, e nós achamos que vícios está resumido simplesmente no alcoolismo, no tabagismo, na própria droga, né? ou no mesmo falar da vida do próximo. Não, o vício é uma cadeia tão grande de vício que temos que
e fazer reparações que às vezes nós desconhecemos. Abrange, né? Tantas coisas, né? Abrange infinidade de coisas. Vícios são, às vezes, coisas tão intrincadas que nós trazemos dentro do nosso ser, e quando eu digo que nós trazemos de vidas anteriores, de vidas passadas. É para isso que nós estamos aqui, né? Fazer reparação, para avançar, para evoluir. E aí nós começamos a nos sentir um pouco superior, porque já encontramos essa trilha, né, para caminhar, ou já encontramos aquela doutrina, aquela religião que nós compactuamos e que achamos que é a melhor, que já é um vício também, achar que existe uma religião melhor que a outra, né? Já faz parte também desse egoísmo. Eu sou egoísta a ponto de achar que a minha, né? O orgulho em evidência. Achar que só a minha religião salva, que só a minha religião, na realidade, quem salva, né, diz o Evangelho, né, não é nem a religião, não salva ninguém. Né? Quem vai dar essa evolução para a pessoa é exatamente o que a pessoa está fazendo de bom. Uhum. Né? É a caridade, a indulgência, o perdão, é trabalhar tudo isso. Mas o que é que nós ainda temos que aprender? Que nós somos, como Kátia disse, estamos nessa construção, ainda estamos assentando as bases do tijolinho para o nosso alicerce. Nós não temos uma obra edificada sobre a terra. Se tivéssemos essa obra edificada sobre a terra, já seríamos um mentor, já seríamos um espírito superior, né? E a terra, a gente sabe que fisicamente ainda não existe essa base. Né? Espiritualmente tem os irmãos de luz que estão nos auxiliando. Mas fisicamente tem aqui e ali alguém que com o trabalho de amor, de caridade, né, de benevolência, conduzem sim os rebanhos aqui. São aqueles que arrebatam os corações sofredores, amenizam a dor do nosso próximo, procuram de uma forma ou de outra saciar a fome daquele nosso semelhante, trazendo e induzindo mais pessoas para esse campo do bem. São essas pessoas que já estão aprendendo a desenvolver esse sentimento coletivo, né? Porque somos todos irmãos. Esse sim é o papel que nós temos que trazer para nós. Né? Porque enquanto estiver uma só ovelha desgarrada do rebanho, é ensinamento de Jesus, haverá de ter um pastor que trará essa ovelha para o rebanho, para junto daquelas 99 que ali ficou simbolizando a humanidade. Então, nós precisamos ainda. Nós somos ovelhas desgarradas ainda, nós não estamos nesse grande rebanho. Porque se estivéssemos nesse grande rebanho, nós não estaríamos vendo irmão matando irmãos, né? Guerreando contra irmãos, trazendo dificuldades para as famílias. Então, isso quer dizer que nós temos muito a aprender, refletir sobre qual é o nosso papel. E, na realidade, às vezes nós temos essa trave no nosso olho. Estamos tão cheios de erros, tão cheios de equívocos, quanto aqueles que nós estamos julgando. Né? Achei muito interessante quando a Kátia disse que já fizemos em alguma época da nossa vida coisa semelhante ou até pior. E hoje, por ter encontrado uma base, né? Por ter encontrado aí um caminho, por ter encontrado o Evangelho, isso não quer dizer que que já aprendemos tudo. Claro que não. Nós ainda temos muito que aprender. É importante a gente refletir sobre isso. Esse exemplo do espelho, ele é maravilhoso, que o Evangelho nos traz aqui, ele é maravilhoso. Nos colocarmos diante do espelho para fazer a nossa própria autocrítica, a nossa própria análise, autoanálise. Como eu estou? Porque às vezes eu tô julgando o meu irmão aqui da rua porque ainda está, né, tropeçando muito, caindo, como Marília disse, cai, levanta. Eu não estou nem vendo o esforço que ele está fazendo para levantar, como ela bem colocou. Eu só estou aqui para fazer as críticas das quedas, encontrar o porquê que meu irmão está caindo. Mas será que traz lições produtivas para a gente? Não. O cair também faz parte do progresso, do sucesso de cada um. Cada um tem que buscar para evoluir. Né? E às vezes nós caímos constantemente, não observamos que caímos. Caímos moralmente.
aonde nós temos que parar. Como está a minha consciência? É de frente desse espelho que nós vamos conversar conosco mesmo e deparar quais são as nossas dificuldades que ainda temos que trabalhar, que ainda escondemos do outro. É a hipocrisia que Jesus nos chama no Evangelho. É essa hipocrisia que Jesus nos chama a combater toda hora. Eu estou cometendo mesmo os atos, ainda que em pensamento, né? Mas estou cometendo. Mas como Marília não sabe que eu estou cometendo, eu estou de bem com ela, estou de bem com a sociedade, eu estou mostrando. E nós agimos assim, às vezes né? Às vezes na ânsia de mostrar que somos aquilo que não somos, porque tem muito isso. Nós, às vezes, escondemos, queremos esconder de todos, achamos que escondemos, mas não escondemos. Fazendo o papel de bonzinho, de boazinha, disso e de aquilo, de espírito de primeira ordem, quando não é ainda, nós somos espíritos ainda em aprendizado. Né? Como diz meu amigo Léo, né, lá, também, espírito de terceira ordem, buscando caminhar para uma segunda. Olha, para uma segunda. Nós ainda temos que ser espírito de segunda ordem, para depois avançar para a primeira. Quanto nós ainda temos que... Nós ainda temos em nós a predominância do mal. Né? Nós ainda temos em nós isso aí. E é a trave que está nos nossos olhos. Nós não somos livres espirituais para, de repente, chegar e dar um auxílio completo para alguém. Nós não temos esse avanço espiritual. Então, nós temos que refletir muito sobre isso, né? Antes de julgar os atos do nosso próximo, examinemos com bastante honestidade nossas próprias ações. E então nós vamos perceber que também cometemos faltas. E necessitamos da indulgência, da compreensão de todos, porque queremos também essa indulgência para todos nós. No próprio Pai Nosso, nós pedimos o perdão de Deus. E muitas das vezes nós esquecemos de pedir também para que Deus nos ensine a perdoar as faltas que nós recebemos. Então, de uma forma ou de outra, Jesus veio nos ensinar isso, veio nos trazer isso no Evangelho. Ele nos ensinou que, antes de criticar os defeitos e as faltas cometidas por nossos próximos, devemos examinar nossas próprias condutas, fazendo essa severa crítica do nosso modo de proceder. É para dentro de nós mesmos que devemos voltar nossa atenção, no sentido de conhecer o nosso íntimo. Será que nós já estamos conhecendo intimamente nós mesmos? E assim corrigir esses defeitos e essas imperfeições. Devemos tentar perceber esse nosso íntimo, como se fosse uma imagem projetada diante desse espelho que eu acabei de dizer. Examinando, e aí nós passamos diante do espelho a examinar como se estivesse examinando o outro. Uma outra pessoa. Se temos autoridade moral para reprová-lo, ou se merecemos críticas mais duras. Ora, se antes de criticarmos as ações alheias, fizemos esse nosso auto-julgamento, percebendo que, tal como nós, o nosso irmão precisa mais de auxílio do que de censura. É interessante a gente pensar sobre isso. Se o irmão chega nos pedindo um prato de comida, nós não devemos perguntar por que ele está com fome. Questionar, né? Por quê? O que levou ele a morar na rua, tem ou não tem, a perder a família. Né? Na realidade, ele não perdeu a família. Essa grande trave que, às vezes, está na nossa condição espiritual. Nós ainda não despertamos esse senso, esse sentimento humanitário, esse sentimento de amor, que é quem deve nos conduzir. Olhar o outro com um olhar de amor. Diante desse nosso irmão,
a primeira pergunta a ser feita, ainda que não temos condições de suprir a necessidade dele, mas ter um ato de compaixão e de amor e nos perguntar, e se fosse Jesus, qual seria a conduta do mestre? Com certeza a resposta vem rapidamente através do nosso pensamento, nos orientando. E essa grande reflexão é isso mesmo. Deixar de lado um pouco esse orgulho, como a Kátia disse, porque tem um pouco de matéria, de material, de financeiramente, sou melhor que o meu irmão. Gente, não é para isso. Você deve entender que se você tem material, você não pense duas vezes. E nessa questão, eu costumo dizer, ainda que não fizemos a compra do mês, nunca falta um quilo de arroz na nossa casa e ninguém precisa de 1 quilo de arroz para comer de uma vez. Às vezes, até um copo de arroz sacia a necessidade do nosso irmão. E aí a humildade que nós devemos trabalhar com isso, né? Em dar, em receber. É a chave que abre o homem ao entendimento de si próprio e o reconhecimento de suas próprias fraquezas e o torna tolerante para com as fraquezas alheias. Né? Fácil não é, mas quem disse que seria fácil? Mas é para isso que nós estamos aqui. Chorar, condoer com a situação do outro faz parte do processo. Muitas das vezes temos que recolher no nosso íntimo para não ver o outro chorar as lágrimas, para chorar escondido. Porque nós também somos humanos. E há situações que, analisando essas situações depois de 2000 anos da passagem de Jesus, já adentramos ao 3º milênio, e é difícil passar pela situação que nós estamos, principalmente nesse momento nós estamos passando. Depois de uma guerra conosco mesmo, né, para nos livrar dessa pandemia, nós vemos o mundo travando em guerra e travando aí uma recessão terrível para toda a humanidade. Mas, como diz o ditado, nada é por acaso, né? Ainda temos que aprender as duras dores a amar. É isso aí. E o que, pelo menos para mim, particularmente, fica muito claro é que, ainda que a gente não possa fazer muito ou sanar a dor do nosso próximo, mas a gente pode sim estender a mão, auxiliar na medida do possível, porque a gente liga a TV, a gente vê falar de tantas famílias que estão passando por escassez, por fome mesmo. A fome está novamente assolando o mundo, assolando principalmente aqui o nosso Brasil, e a gente fica assim, mas aquilo se comove a gente por alguns segundos, minutos, e depois a gente vai para a nossa cozinha farta, para a nossa cama confortável e esquece. E a gente não pode esquecer, porque o nosso papel como cristão, como ser humano e como irmãos que dizemos ser, filhos do mesmo Pai, é um estender a mão por outro. E aquele que já está numa condição um pouquinho melhor, ou que pelo menos tem o seu salário garantido todo mês, se não pode auxiliar com a cesta básica, auxilia com 1 quilo. Porque, com certeza, 20 pessoas, se cada um doar 1 quilo, vai formar uma cesta básica. Então, é esse o meu apelo de hoje. Que nós possamos pensar nesses irmãos como se fosse a nós mesmos. Porque, como diz Emmanuel, hoje nós sabemos onde caminhamos, mas desconhecemos onde nossos pés tropeçarão amanhã. E amanhã poderá ser nós, o nosso filho, um dos nossos entes queridos que poderá estar nessa situação. E como nós agiríamos? Qual seria a dor que nós sentiríamos?
de repente até estar em outro plano, estar desencarnado e saber que um ente querido nosso está aqui passando por necessidade, passando fome, e ter tanta gente que tem a geladeira cheia, o armário cheio, e não doar 1 quilo sequer. Então, que nós possamos aí juntar forças e auxiliar na medida do possível a cada um que nós encontrarmos pelo nosso caminho. Que o nosso povo, eu tenho certeza que abençoado pelas mãos de Jesus, ele se tornará muito. Vamos lembrar sempre daquela passagem de Pedro, onde aquele irmão chega e pede para ele, né? E ele enfia as mãos no bolso, e de bolso vazio, ele tira os bolsos para fora, procurando ainda uma moeda para doar, e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que tenho te dou. Levanta-te e anda. E ali acontece aquele milagre. E nós podemos ser o milagre na vida de muitos dos nossos irmãos. Se não com essa autoridade de Pedro, com essa condição que Jesus lhe permitiu para que aquele irmão andasse, né, aleijado andasse, mas há muitos que estão por aí caídos, e nós podemos sim fazer esse irmão andar, levantar a cabeça, ter a sua refeição na mesa, fazer com que aqueles filhinhos que muitas das vezes pedem à mãe um prato de comida que não tem, eles possam sim, pelo menos ter uma refeição digna, ainda que seja uma vez no dia, mas que a nossa consciência não nos cobre por termos e ter sido omissos. Bom, antes da palavra, passar a palavra para a nossa irmã Kátia, eu já vou finalizar a minha apresentação aqui, dizendo que estamos chegando ao final, né? Encerrando hoje item 9 e 10 do Evangelho. Semana que vem daremos sequência com o item 11 seguintes. Mas também temos aqui os nossos irmãos hoje, né? Às 18 horas nós teremos o nosso irmão Ivan Augusto, direto de Natal, ele que vai falar do tema deve-se colocar um fim às provas do próximo, é uma pergunta, no programa Refletindo com Jesus, às 18 horas. Às 18h30 temos o Evangelho no Lar com o nosso irmão Edson Gordinho, do Rio de Janeiro, e às 20 horas, Amanda e Hugo, programa Entre Irmãos, eles que tratam do tema positividade, hoje às 20 horas. Às 22 horas, um momento consolador, trazendo aí uma mensagem gravada, para que a gente possa refletir no nosso final de noite. Então, Kátia, eu já vou agradecendo a Deus, agradecendo a vocês por estarmos sempre juntos, aos nossos ouvintes aqui, né? Principalmente a nossa irmã Cláudia, que teve a sua participação no programa, aqueles que vão chegar, aqueles que deixaram seus comentários, né? Ao nosso irmão Gustavo, e todos, né? Vão chegar no gravado. Nossa gratidão. Vou finalizando por aqui, desejando uma boa semana para todos. Vou passando, Marília, as despedidas e, em seguida, a Kátia para fazer as vibrações finais e tecer seus comentários. Gratidão a Deus sempre. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça na nossa caminhada. Que Jesus possa nos amparar e que jamais possamos desistir do nosso objetivo, que é sempre a evolução. Abençoada semana a todos. Gratidão, Kátia. Gratidão a você que está aí do outro lado nos ouvindo. Bom, então, de tudo, né, que nós já refletimos hoje, a dica de ouro é a gente enxergar o lado bom e positivo das pessoas, né? Que só assim a gente vai poder enxergar no outro as qualidades que ele tem, extrair os nobres sentimentos para a gente poder conviver melhor, né? Tirando orgulho, deixando de lado o preconceito, né, os preconceitos de uma sociedade já que preconceitos falidos, para a gente ver o lado positivo e bom de todos, né? Como também a gente espera que tenhamos, né, o mesmo tratamento dos outros, então a gente precisa aplicar também, né, com uma prática constante. Então, convido a todos de novo a ficarmos um pouquinho mais aqui, né, concentrados, para abrirmos nossos corações, para emanarmos sentimentos bons, de carinho, de empatia, de felicidade, caridade. Vamos doando essas energias boas em prol de todo o nosso planeta,
envolvendo todo o nosso planeta azul, esse lindo planeta maravilhoso, abundante. Vamos vibrando com muito amor e carinho por toda a humanidade, para que todos possam ter melhores sentimentos sempre, auxiliando uns aos outros. Que todos os povos sejam e se tratem como irmãos. Vamos vibrando com muito amor e carinho por todas as religiões, aquelas que têm o objetivo de levar o homem até Deus. Vamos vibrando com muito amor e carinho pelo Espiritismo, por todos os seus ideais de evangelização, expansão do bem, do amor e da união. Vamos vibrando com muito amor e carinho pela Web Rádio Cristo Consolador, por todos os irmãos que fazem parte, que tentam aqui levar as melhores palavras, os melhores sentimentos, unindo a todos, tirando todo o medo do plano espiritual, de se encontrar com Deus um dia onde nós todos iremos retornar. Vamos vibrando com muito amor e carinho pelas nossas famílias, para que todos possam estar bem, felizes, progredindo, caminhando firmemente. Vamos vibrando com muito amor e carinho por todos os nossos irmãos necessitados do corpo e da alma. Vamos vibrando com muito amor e carinho aos irmãos que podem fazer o melhor à sociedade, seja da área política, da área empresarial, comercial, da saúde, segurança, enfim, da justiça. Todos que podem fazer algo pelos nossos irmãos necessitados, que possam arregaçar as mangas nesse momento, aplicando a todos as melhores posições, as melhores propostas, para que possa melhorar e aliviar o sofrimento alheio, o sofrimento humano. E vamos pedindo permissão para vibrarmos por nós mesmos, Pai, carentes que somos o seu amor e carinho. E vamos deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade amiga possa levar onde houver maior necessidade nesse momento. E assim eu agradeço a todos, Delson e Marília, todos os nossos ouvintes que nos acompanharam e vão nos acompanhar, que possam ter uma boa semana, que Jesus esteja no lar de todos, na vida de todos. Que assim seja, graças a Deus. Um beijão a todos, fiquem com Deus.